Boa noite, sejam bem-vindos à nossa consultoria número 2. Anteriormente, na consultoria número um, que no caso aconteceu ontem, é, eu falei sobre os scores lateralizado, tá? E o seguinte, se nós tivermos um score desta maneira aqui, quebrado para baixo e lateralizado, prevalece sempre o score anterior. Só que aí, pessoal, é, quando o score ele prevalece o anterior ou quando o score quebra, em nenhum momento eu falei sobre compra e venda. Nós estamos no início dos conceitos ainda, tá? Então eu só estou explicando. Se você por acaso estiver negociando num gráfico e ver um score quebrado, você entrar na negociação, você está fazendo cagada. Ainda não ensinei vocês a executar ordens, não ensinei a ler os tempos gráficos alinhados, os scores alinhados, tá? Então, o que que acontece? Eu preparei um exercício e eu quero que vocês me respondam esse exercício no meu privado do WhatsApp. Que exercício que é esse? Isso daqui, ó. É um exercício sobre o score, tá? Quando o score quebra, qual prevalece? Nós temos aqui o exemplo A. Nesse exemplo A, eu quero que vocês me dêem a resposta desse exemplo. Não só do A, como a do B, a do C, a do D, a do E e a do F. Nós temos a numeração. O número um representa o score de alta, o número 2 o score quebrado. Então, cada número representa ali os scores. Bom, você que está vendo esse vídeo aí no futuro, eu quero que você responda para você mesmo se você acertar sobre os scores, você pode mandar para mim aí depois no meu privado, tá? Ou na descrição desse vídeo. Na verdade, eu não vou deixar a resposta na descrição desse vídeo, não. Deixar vocês quebrarem a cabeça e aí vocês podem mandar para mim no privado, tá? Bom, então vamos continuar aqui. E o seguinte, hoje nós vamos falar de ciclos e os seus níveis, tá? Vou pegar a caneta, que eu vou precisar dela, e o seguinte, nós temos o box, que todo mundo conhece, é básico, mas às vezes a gente peca no básico, viu? Nós temos o box, onde nós temos os níveis, né? O 0,00, onde o preço fica neutralizado aqui dentro dele. Nós temos a green line, nesse exemplo ela está de yellow line, mas não tem problema não, que é onde conclui um ciclo de alta, e a red line, onde conclui um ciclo de baixa. Só que às vezes nós pecamos nos níveis menos 0,5, menos 0,1. Então eu vou explicar o que que é um ciclo válido de alta. Imaginamos que temos o mercado subindo aqui, ó, em qualquer time frame, tá? E aí ele vem e fecha acima da green line do box. Nós temos, portanto, um ciclo de alta. Um ciclo de alta inválido é quando nós temos o início de um movimento e aí ele entra dentro do box e volta para baixo.
E aí depois ele pega, volta para baixo, dentro do box, ou até mesmo saindo do box. Saindo do box, não. Continua dentro do box, e aí eles vêm aqui para cima. O que que seria o ciclo inválido? Ó, ele não concluiu o seu ciclo de alta. Isso é tão básico que às vezes nós pecamos nisso daqui, e esses exemplos, nós temos eles lá no meu canal de YouTube. E o ciclo de baixo é quando ele sai lá de cima e desce aqui para baixo e conclui-se o ciclo abaixo da headline. Portanto, se ele chegar aqui, ó, e subir aqui novamente, tem um ciclo concluído? Não temos, tá? E um detalhe muito importante é que tem que fechar, tá? Então o score, ele tem que fechar aqui em cima do box ou fechar lá embaixo do box, tá? Beleza. Então, pessoal, falamos sobre o ciclo de alta, ciclo de baixa, né? E o ciclo inválido, que se ele vem aqui, faz o ciclo de alta, entra dentro do box novamente e tende a ir embora para cima novamente, onde temos uma retomada, isso daqui não contabiliza-se aqui dentro, ó, um ciclo, beleza? Ele só vai concluir esse ciclo quando ele descer, se ele descesse e fechasse lá embaixo. Então, quando ele faz isto daqui que nós estamos vendo, ó, não é um ciclo, tá bom? É um ciclo inválido. Agora nós temos o ciclo quando ele é longo e um ciclo quando é curto. Um ciclo longo, ele está vindo lá de baixo e está subindo. Isso é um ciclo longo. Então, o que que acontece com os níveis do box que eu falei, onde às vezes a gente pecamos? No ciclo longo, pessoal, se ele está iniciando ali uma alta, ó, ele vai trabalhar com os níveis do box. Ele vai vir no -1, para depois vir no -0,5, para depois ele chegar na vermelha. Então nós trabalhamos força desde lá de baixo, onde nós temos o exemplo, né, do início da força, onde podemos utilizar o exemplo do foguete, onde o foguete está saindo da inércia do chão, está gastando muito mais combustível para poder sair do chão. Então a força inicial desse ciclo de alta é logo no início. Enquanto mais o foguete vai subindo, mais combustível ele vai gastando, mais a velocidade vai diminuindo. Não é a mesma potência como sai lá de baixo, né? Então, quando identificamos que ele vai fazer um ciclo longo, ó, o primeiro ponto que vamos trabalhar como alvo é a headline do box, ó. E quando for um ciclo curto, suponhamos que ele veio lá de cima, ó, fechou aqui embaixo na headline e aí já iniciou um ciclo de alta, ó. Aonde está o início desse ciclo de alta? O início está aqui, então a força da inércia do movimento mais forte é no início. Então vamos trabalhar até onde? Até a 0,00. Até aqui, ó. Então nós temos um ciclo longo e aqui nós temos um ciclo curto, beleza? Essa é a representação dos ciclos e às vezes nós pecamos. Eu mesmo já me peguei errando bastante nisso. Então temos que tomar a devida atenção nesses detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. Para o movimento de baixa seria a mesma coisa. Um ciclo de baixa longo, iniciando lá de cima. Nós temos a montanha russa, onde o carrinho está vindo, está vindo, está vindo, e quando ele cai para baixo aqui, é onde temos o movimento mais forte para distribuição de fraqueza. Lá embaixo, no foguete, seria a distribuição de força, e aqui embaixo, e aqui em cima, né?
a distribuição para a fraqueza. Suponhamos que é um tempo gráfico diário. E aí, onde é o primeiro alvo que ele vai vir? Na green line do box. Podemos trabalhar com o 0,5 ou mais um, que no caso mais um não está aqui. Eu devo ter tirado sem querer. Podemos, mas os pontos principais são os box. Porque uma vez que ele vá de encontro com o box, é que ele vai tentar concluir o seu ciclo de baixa e o seu ciclo de alta. Um outro detalhe importante, você não é obrigado a negociar todo dia. Você não é obrigado a se martirizar achando que você perdeu uma oportunidade naquele dia. Não. Você vai negociar quando estiver claro para você. Você não tem a mesma experiência que outras pessoas têm, que fazem aí milhões na semana. Você não tem que se cobrar por isso. Para essas pessoas chegarem onde ela chegou, foi tempo. Foi tempo, foi-se meses, semanas e anos, né? Então você não tem que se cobrar de você para negociar todo dia. Ficou ali sentado observando, ficou na dúvida, você não vai clicar. É simples assim. Agora, o que que acontece? Se você tiver com problema financeiro, você quer se obrigar a passar no teste mesmo proprietária porque achou que assistiu alguma videoaula e vai dar conta de passar, esquece. Isso se chama falácia da falsa libertação. A sua própria mente está te enganando. Não funciona desse jeito, pessoal. Ah, mas eu tenho 3 anos de mercado e já tem tantos meses que eu estou estudando força de moeda. Não funciona assim, porque se funcionasse, você já estava sacando dinheiro de mesa proprietária. A resposta para a pergunta de muitos de vocês, ou até mesmo para cair na realidade, é essa. Você ainda não conseguiu. Desse tempo ao tempo. Você não sabe o dia que você vai conseguir tornar-se consistente até o dia que você conseguir fazer diversos saques mensalmente, mensalmente, várias vezes no mês, no passar do ano aí você vai perceber, opa, me tornei consistente e estou entendendo melhor como é que funciona, tá? Beleza. Vamos falar agora sobre a retomada de força e a retomada de fraqueza. Vamos falar dessa retomada de força e fraqueza utilizando o exemplo de H4 e H1. Vamos imaginar o seguinte, que nós temos aqui, ó, 1 hora, ele concluiu o seu ciclo de baixa, e aí ele está com o score quebrado. Esse score quebrado de 1 hora prevalece o score anterior. Eu não estou falando que isso é compra e que isso é venda. Só estou ensinando como que funciona a leitura do score agora junto com o ciclo. Por isso que nós estamos indo por parte. Então, beleza. E aí, suponhamos que o 4 horas, vamos fazer uma suposição. Ele está vindo aqui de cima e está dentro do box. Aqui. E nós temos o H4, então, descendo dentro do box. Se o 1 hora, presta bem atenção, eu só estou falando de H4 e 1 hora. Eu não estou falando do diário, nem do semanal, nem de outro tempo gráfico, tá? Então vamos supor que 1 hora ele quebra o score que fica lateralizado, prevalece o anterior, aí 1 hora vem e quebra outro score para cima, né? Aí depois vem 1 hora e começa a iniciar ali um ciclo de alta. O que acontece é que o 4 horas dentro do box, próximo a 0,00, ele vai começar a reduzir a sua distribuição de fraqueza que ele está por conta do início da força de 1 hora, lembra do foguete. E aí o H4 depois com 1 hora subindo, né, vai fazer o quê?
vai começar a subir. E aí o que que acontece? Com o início da força de uma hora, nós vamos ter uma retomada de força para o 4 horas. Agora vamos mudar um pouco o cenário. Suponhamos que é o 4 horas que veio o bullish, e aí o 4 horas quebrou o ciclo, e o 1 hora ele veio daqui de baixo, ó, e ele tá aqui desse jeito, ó. E o 4 horas está no início da sua fraqueza. Ou seja, possivelmente nós temos ali uma distribuição para fraqueza. Distribuição de força para fraqueza. Normalmente, quando nós falamos distribuição de força para fraqueza, normalmente a pessoa pode achar que, opa, força para fraqueza, mas ficou estranho, né? Então quer dizer que vai subir? Não. Força para fraqueza significa que vai aumentar a intensidade de força, para fraqueza significa que vai cair. Então, imaginamos que o 4 horas quebrou seu ciclo, ficou lateralizado, e aí ele quebra mais um para baixo e quebra mais outro de 4 horas. E o que que acontece com 1 hora? Como 1 hora está próximo à headline do box, 1 hora ele pode tocar na headline do box, com 4 horas entrando força. E aonde que é o primeiro alvo de 4 horas? Na green line do box. E o de 1 hora? Como ele tocou aqui, possivelmente, com o início da força do 4 horas, ele pode continuar a cair, ó. Aí ele pode vir no primeiro alvo, que é menos 0,5. E o 4 horas cai e 1 hora rasga lá para baixo. Esse é um outro cenário de retomada, só que agora de fraqueza, que possivelmente pode acontecer. Vamos pegar um outro exemplo. Suponhamos que o diário está aqui, ó. Aí ele lateraliza e inicia-se aqui uma força. E aí nós temos o 4 horas dentro do box, o 1 hora. Eu acho que eu fiz o exemplo errado. Não, tá certo aqui. 1 hora conclui o seu ciclo. Aí 1 hora, vamos supor que tá desse jeito aqui, ó. Dentro do box, desta maneira. E aí nós temos o diário daquela forma ali, ó. Ele lateralizou, beleza. E aí depois quebrou-se o ciclo lá no diário para cima. Nós prevalece então o ciclo anterior. E qual que é o alvo do diário? Primeiro, o alvo dele é a headline do box. Então, se possivelmente ele possa vir na headline do box, porque ele está na distribuição para a força, ele pode entrar dentro da headline, pode tocar na headline do box, como também ele pode continuar a subir. Então, o que que acontece nesse cenário? Se tiver muito claro isso, significa que 1 hora pode tocar lá na 00 para continuar a subir. Não precisa ser milimetricamente, sobe. E aí nós temos aqui depois o 4 horas que pode reduzir a sua fraqueza, porque 1 hora, como ele estava descendo para 0,00 do box, e depois quando 1 hora retomar força, o 4 horas vem para concluir o seu ciclo de alta. E o diário ele pode muito bem ficar entre a headline do box, entrar dentro do box, dependendo de toda a intensidade da força que está acontecendo, e pode chegar até aqui na 0,00. Então existem as retomadas de força e retomada de fraqueza. Bom, suponhamos que ele fez um ciclo de baixa, ele tocou aqui na menos 0,05, ele foi lá embora lá para cima. Ele pode fazer tanto o ciclo de alta como pode parar no meio. Então utilizamos os níveis. Ele pode voltar nesse nível, até porque ele deixou aqui, ó,
como se fosse um fundo, né? Na verdade, como se fosse, não, na verdade é um fundo. Então ele pode utilizar esse nível, nesse exemplo que eu dei de -0,5, onde ele fez uma parada neste ponto para retomar aqui a força lá para dentro do box. Então, quando ele volta, ele pode utilizar esse carinha de novo, esse nível, né? Como se fosse, pessoal, uma confluência, tá? O nível junto com o fundo. É uma confluência. E aí ele pega e vai embora de novo. Se ficou devendo o ciclo de alta aqui, ele pode ir e pagar esse ciclo de alta. Um outro exemplo, isso em qualquer ponto dos níveis, tá? Lembre-se que você tem que ler os multi-time frames tudo em conjunto. Suponhamos que ele desce aqui embaixo, aí ele vai fazer esse movimento aqui para cima, dá uma quebradinha no score, a gente já cansou de ver isso, e volta a subir, ó. Aí vamos supor que ele volta aqui para baixo. Ele pode utilizar esse ponto, essa quebradinha que ele deu aqui com o score para baixo e depois para cima, para retomar novamente a tentativa de concluir o ciclo de alta. Se vocês pararem e observar esse detalhe, porque eu falei para vocês que é nos detalhes que estão a diferença. Nesse detalhe aqui, ó, vou colocar a linha bem ali em cima. Não foi aonde ele quebrou o score para baixo? Para depois ele quebrar o score para cima de novo? E quando ele quebra o score para cima, ele não vai embora de uma vez para entrar dentro do box? E os próximos score não vai montando o ciclo, que vai montando a linha e ele entra dentro do box? Então é ali naquele ponto, naquela quebradinha, que entrou fluxo de compra forte. Então tem que entender esses detalhes, porque isso é fluxo. É um fluxo de compra. Então quando ele volta, ele utiliza esse mesmo ponto aqui, ó, para tentar novamente fazer a subida. Esses detalhes aqui, eu peguei eles de tanto print que eu tenho aqui dentro do, do meu computador, porque eu tiro print todo dia. Beleza. Vamos falar agora aqui mais para H4 e H1. Imaginamos que o H4 ele veio de um ciclo de baixa e ele se encontra aqui na headline do box. E vamos imaginar Isso é o que eu encontrei na internet. E vamos imaginar que o 1 hora. Aí o seguinte, a realidade aqui é o seguinte, ó. Você quer saber se o H4, deixa eu melhorar a marcação dessa linha aqui. Deixa eu colocar ela em black, aumentar a espessura dela. Você quer saber se ele sobe, se o H4 sobe ou se o H4 desce. Há um tempo atrás eu peguei uma operação em NZD, só que foi baseado no diário. O exemplo que eu vou mostrar para vocês em H4 e H1 é a mesma história para outros tempos gráficos. Então o H4 está aqui, desta maneira, sobe ou desce, né? Isso vai depender da onde se encontra o H1. Se o H1 ele está lá em cima, ó, fez o seu ciclo e está lá nas extremidades lá em cima, quebrou o ciclo, o score para o lado, e aí vem, quebra o score para baixo. Nós estamos no início de uma fraqueza, onde a intensidade para a força da fraqueza é mais forte nos extremos. Então, o que que acontece?
Com essa fraqueza de uma hora, se o H4 estiver em cima da headline do box, uma hora vai cair para tentar concluir o seu ciclo e o tempo gráfico de H4 que está em cima do box, ele continua caindo. Fica mais difícil dele subir do que cair por conta do H1. Mas suponhamos, agora num exemplo diferente, que o H4, ele. Deixa eu tirar a marcação da linha aqui. Deixa eu deixá-la de lado aqui, se eu precisar, ela está aqui. Vamos supor que o H1, ele já veio aqui, já fez seu ciclo de baixa e está iniciando aqui, ó, o seu ciclo de alta. Pode ser próximo ao box, pode ser já dentro do box, não tem problema. Você nunca vai comprar com H1 só desse jeito. Eu já comprei e levei stop. Então, o que que você precisa? Do H4. Aí o H1 possivelmente já vai estar mais para cima. O H4 já esteja aqui dentro do box. O que que nós vamos ter? Um alinhamento de score e ciclos de alta a ser feito. Então, o H1 ele vai puxar lá para cima e o H4 possivelmente vai chegar aqui, ó, na no centro do box, que é o 0,00. Essa daqui é uma outra hipótese do que pode acontecer. Somente H4 e H1. Eu perdi, na verdade, eu não perdi. Eu parei para estudar muito sobre ciclo de H4 e H1, somente os dois. Então eu tenho muita informação aqui, tanto de stop que eu levei, como também de anotações que eu fiz e dos prints que eu tiro, para estudar os ciclos de H4 e H1. Beleza. Mas e se o H4 ele, pera aí, tiver lá na 000 do box? O que que acontece? Vai depender de onde se encontra o H1, porque se o H1 tiver aqui em cima e voltar a cair, o H4 vai cair. Lembre dos níveis. Possivelmente o H4 cai para cá, porque o H1 vai rasgar lá para baixo para concluir o seu ciclo e o H4 vem na headline. Mas, e se o H4 tiver em cima da 00 e o H1 ele tiver feito o seu ciclo e tiver iniciando um ciclo de alta já dentro do box? Não vai pegar esse ciclo aqui de uma hora, pessoal, desse jeito aqui não, ó, quebrado para cima e com o score desse jeito, ó, lateralizado e com o score quebrado para cima, porque eu já levei stop aqui. Então o que que acontece? Espera o H1 entrar mais para dentro do box, não tem problema se ele estiver aqui já próximo a 0,0. E aí o que que tende a ser feito aqui no 4 horas? A primeira informação eu deixei passar, vocês me perdoam, mas vou voltar para explicar aqui, ó. É o seguinte: suponhamos que o H1 veio aqui, fez um ciclo curto, tá? Porque se for um ciclo longo, o H4 tende a movimentar mais. Então ele fez um ciclo curto, conforme eu expliquei sobre ciclo curto e longo, e aí ele desce e já vem aqui, ó, e começa a retomar a sua força. Essa retomada de, perdão, esse início de força, porque se eu falar retomada de força, vocês vão achar que é uma retomada de força que ele está fazendo. Ele está iniciando a sua força aqui numa hora, então tende-se a fazer o quê? A concluir lá em cima o ciclo de alta acima do box. Só que aí o 4 horas ele está aqui na linha branca, né? No 00 do box. Então, uma hora vai subindo, o 4 horas vai reduzindo o seu ciclo de baixa, até que o score fique quebrado de lado, e uma hora sobe, e o score, vamos supor que uma hora já está lá em cima, ó. E o 4 horas possivelmente tende
a vir na green line do box. Esse seria um outro exemplo. Para o diário, seria, se repete, tá? Esses movimentos que eu estou mostrando para vocês, de H4 junto com H1, eles vão se repetir. Eu não sei se eu cheguei a falar do diário, mas eu vou repetir. Se eu falei, eu falo de novo, não tem problema. Que o diário está aqui embaixo, iniciando força, e o H4 está caindo aqui dentro do box. Com o início da força do diário, o H4 tende a retomar, fazer uma retomada de força, tá? Beleza. Agora um assunto polêmico. Vamos pegar aqui. Mas e se eu tiver o 4 horas desta maneira aqui, ó? Vamos supor que o 4 horas fez um ciclo de baixa, aí ele está aqui subindo, e o H1 está lá em cima, subindo e caindo. Nós temos uma descorrelação entre H4 e H1, porque o H4 está no início da alta e o H1 está no início da baixa. Aqui vai existir alguns cenários, e aí nós vamos ter que compreender isso daqui da seguinte maneira que eu vou explicar. Uma hora está iniciando a sua fraqueza. Lá no início da sua fraqueza, vai cair. O 4 horas pode retomar uma fraqueza encostando na headline do box ou não para voltar a cair. Esse é um dos cenários que pode acontecer. Mas um outro cenário que pode acontecer vai depender de quem? Do garotão aqui do diário. Então, quando tiver uma descorrelação entre H4 e H1, neste contexto, precisamos da ajuda do diário, do semanal, dos dois juntos. Porque aí é o seguinte, se o diário, vou dar um exemplo, tá desse jeito aqui, ó, com o score quebrado para cima, nós temos o famoso amparo, né? O diário, ele vai amparar o 4 horas. O que que vai acontecer com uma hora se ele continuar caindo? Vai reduzir a performance. Porque se uma hora cai, não sabemos se uma hora vai cair na 00 ou se vai cair na headline do box, vai acontecer de uma hora diminuir a performance. É só isso que vai acontecer. Então, o próprio diário, o 4 horas, primeiramente, ele pode chegar na 00, o diário pode chegar aqui na headline do box, uma hora pode concluir seu ciclo para depois tentar uma retomada de novo, opa, perdão, retomada não, concluir seu ciclo de alta para depois iniciar, perdão, concluir seu ciclo de baixa para depois iniciar o seu ciclo de alta. Isso pode, são N cenários, exemplos que eu poderia detalhar aqui na tela para vocês de tudo que pode acontecer simplesmente por uma descorrelação entre H4 e H1. Então, nesse caso, eu preciso do diário. Olhou que está descorrelacionado H4 e H1, olha para o diário. Não entendeu o diário e nem o semanal, suponhamos que o semanal tá bullish lá dentro do box, não entendeu, fica de fora, você não é obrigado. Não tem ninguém com a arma apontada na sua cabeça aí onde você está sentado. Bom, acreditei eu que não, né? Não sei se você pegou dinheiro com a agiota, obrigando você a operar, né? A executar uma ordem. Olha outra moeda. Se não ficou claro, olha outra. Tem mais, são 8. Se você não entendeu nenhuma, deixa para outro dia. Se chegou outro dia, você não entendeu, deixa por outro dia. E aí vai indo, né? É assim que funciona. Tá. Suponhamos então agora que o diário está
Deixa eu puxar aqui pro lado, ó. O diário tá subindo, só que o H4 tá lá dentro do box já, e o H1 tá totalmente bullish. Você vai operar uma correção contra o diário, uma correção de H4 e H1. Você pode operar essa correção de H4 e H1, por mais que o diário ele esteja num, numa tentativa onde ele vai fazer o seu ciclo de alta. Só que você não vai pegar e já entrar vendido só para o score de 4 horas. Tá daquele jeito. Espera uma hora quebrar o score, iniciar o ciclo de baixa, e aí você pega os dois juntos, já caindo. Ah, mas e se uma hora já estiver lá embaixo e o 4 horas estiver ali? Não tem problema. Uma hora não terminou o seu ciclo de baixa, ainda tem um nível menos 0,5. Se tiver desse jeito aqui, ó, você pode entrar na negociação. Porque aí você está pegando a correção de H4 e H1 contra o diário. Por mais que o diário está no início da força dele, tá? Cabe se você negociar isso, essa correção. Só que é o seguinte, às vezes, dependendo de tudo, como pode estar, porque o diário ele pode estar um pouco mais abaixo aqui, iniciando, ou ele já pode estar um pouco mais aqui em cima, ou ele pode até mesmo estar dentro do box. Você pode negociar a correção do H4 e H1. Um outro detalhe. Suponhamos que o diário está dentro do box. Você pode operar ciclo oposto de H4 e H1. Se o H4 estiver aqui, ó, lateralizado, o H1 estiver lá em cima com o score quebrado, é só você aguardar o H1 quebrar o seu score para um início de ciclo de baixa. O H1 começa a puxar para dentro, próximo ao box, na green line do box ou dentro do box, porque aí o 4 horas vai começar também a iniciar o ciclo de baixa com a intensidade da força da fraqueza de uma hora e pelo diário estar dentro do box, ele te fornece uma oportunidade de você negociar ciclo oposto, tá? Se o semanal estiver dentro do box, você pode operar ciclo oposto no diário. Agora eu vou passar um detalhe importante para vocês, que às vezes não foi passado de outras pessoas, mas eu vou citar aqui. Eu não uso só até uma hora. Eu desço até o 15 minutos. Eu uso 30 minutos e o 15 minutos. Então, se vamos supor que lá no 30 minutos, que eu não tenho ele desenhado aqui, o 30 minutos está lá em cima e o 30 minutos já está caindo aqui para baixo, ó. E uma hora ele vai estar aqui em cima. Eu vou esperar uma hora alinhar com 30. Uma hora vai quebrar, lógico, né? Porque a força do 30 minutos, do início da fraqueza do 30 vai quebrar o score do 1 minuto para baixo. Do 1 minuto, ó, de uma hora, perdão. E aí, com a intensidade do 30 minutos caindo, quebra o score de uma hora e eu vou negociar uma hora até onde? Se tá caindo 30 minutos, pessoal, e o score de uma hora quebrou para baixo, eu tenho um alinhamento de 30 minutos, quebrando o score, eu vou negociar até aqui, ó. A fraqueza até a green line do box. Então são N cenários do que pode acontecer. Se o 30 minutos ele tivesse, exemplo, um pouco mais, vamos supor que ele fez isso aqui para cima, né? Iniciou ali e tudo quebrou ali. E uma hora tá desse jeito aqui para cima, ó. É só esperar o 30 minutos cair para ir quebrar o score de uma hora. E aí o 30 minutos, vamos supor que já está lá dentro do box. E você vai negociar uma hora até onde? Até a green line do box. E o 30 minutos vai concluir o ciclo dele. Eu utilizo tempos gráficos menores que uma hora para mim pegar o alinhamento dos ciclos. Eu não fico só dependendo de uma hora. Tem outras pessoas que às vezes não passam isso para vocês porque não utilizam, não utilizam. Então, o que isso pode
olhar o 30 minutos e o 15 minutos te fornece oportunidades monstruosas para você operar scalping, tá? Tá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Imaginamos que o diário encontra-se no início da sua força. Quando o diário está no início da sua força, a tomada de risco ela é maior. Como assim tomada de risco? Suponhamos que aquele exemplo que eu mostrei para vocês do H4 e do H1, se tiver dessa maneira aqui, ó, lá para cima do box, o início dessa força aqui do diário, ele só vai falar o seguinte para mim, ó, eu estou iniciando a minha força aqui no diário e só tomem cuidado porque a tomada de risco aqui de você querer entrar na correção, ela é maior. Eu não estou falando que eu não vou permitir que vocês corrijam, tá? Vocês podem corrigir, mas só fiquem atentos que a tomada de risco é maior. Eu estou dublando aqui como se fosse o diário conversando com o H4 e com o H1, tá? O diário falando, ó, estou iniciando minha força, eu não, eu até permito que vocês corrijam aí, mas só estou avisando que a tomada de risco aqui é maior, beleza? Então, quando o diário inicia força, abre-se portas, grava essa frase, abre-se portas ou oportunidades para a retomada de força ou fraqueza. Se o diário está no início da força, se uma hora está aqui, o 4 horas está próximo ao box, a green line do box, uma hora pode retomar força aqui, principalmente se o 30 minutos, vamos desenhar o 30 minutos aqui do lado, está lá embaixo, já concluiu e está ali, o 30 minutos, está subindo. Na verdade, 30 minutos vai estar mais ou menos assim, ó, subindo já. Então, o que que nós temos? Podemos ter uma retomada de força de uma hora para subir para cima do box. Aí, lógico, o 30 minutos já vai ter subido, o 4 horas vai ter quebrado o score e o diário vai ter aumentado um pouquinho ali. Então, entendam que diário, no início de fraqueza ou início de força, a tomada de risco é maior e abre-se portas e oportunidades para uma retomada de força ou fraqueza. Nesse exemplo aqui, lógico que é de força, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Pessoal, pelo amor de Deus, nunca esqueçam dos níveis, tá? Níveis, não esqueça. Se o diário está iniciando força aqui, qual que é o primeiro nível que ele vai vir? No menos 0,5. O segundo nível, aqui no vermelho, na headline do box. E assim para os outros também. É, teve um trade no NZD que eu comecei a explicar, deixei passar batido, que o diário estava aqui em cima da headline do box, caindo totalmente. Eu não me recordo como que estava o 4 horas, tá? Mas eu lembro que uma hora ele estava assim, ó. É porque eu devo ter o print ali, mas eu não. Eu tenho que procurar onde está, tem que ver o dia, mas enfim. Como uma hora estava iniciando a sua força, por mais que o diário estava fraco, mas o diário ele tinha concluído o seu ciclo. Na verdade, ele não tinha concluído. Ele não tinha concluído. Ele estava em cima da headline do box, mas a intensidade da força de uma hora foi tão forte. Eu lembro que foi NZD, inclusive foi sessão da noite, né? Onde é melhor operar NZD, JPY e Audi na abertura do, do que no diário, né? Às 9 da noite ali da XNES, que o diário estourou para cima. Eu não lembro onde estava o 4 horas, mas se o 4 horas estava forte, foi para cima. Se o 4 horas estava fraco, ele voltou a ficar forte. O diário voltou para dentro do box novamente. Se ele estava em cima da vermelha, ele voltou para dentro do box. Eu falei para vocês que eu já levei stop só de pegar uma hora no início da força. Mas nesse dia aqui, ó, eu peguei só porque uma hora estava desse jeito e o diário estava lá na vermelha. Só vai concluir o ciclo diário quando ele fechar abaixo da vermelha.
Mas eu já peguei trade desse jeito explicando para vocês e arregacei. Cheguei a fazer 3%. Mas já peguei também dessa maneira aqui, ó, com 1 hora, iniciando o seu ciclo de força, né? Desse jeito, e o diário daquele jeito, e já levei stop, tá? Tudo vai depender de como tá o 4 horas, se está em conjunto, porque suponhamos que se o 4 horas tiver, exemplo, né? Tiver aqui assim, junto com 1 hora, nós estamos operando aí uma correção do 4 horas, né? Pode se operar a correção do 4 horas, não tem problema. Então, o que que é bom você fazer? Você pode operar a correção, veja como é que está o semanal, olha para o 30 minutos, porque se o 30 minutos ele já estiver forte lá para cima, ele pode puxar o 1 hora até a vermelha, que pode ajudar o 4 horas a subir, aí dependendo de como tiver tudo junto, né, o 30 minutos subindo, o semanal, sei lá, se o semanal estiver aqui embaixo, ó, no início da força também, e por mais que o diário esteja contra, infelizmente eu não me recordo como é que tava para pegar para mostrar para vocês aqui. 1 hora eu lembro que ele foi embora, o 4 horas foi e o diário voltou para cima do box, fechando ali em cima do box. Vocês estão entendendo que tudo é questão de estar alinhado? Se não tiver, espera. Você não é obrigado a abrir trade 9 horas da noite em ponto. Você não é obrigado a abrir 10 horas, 11 horas. Você não é obrigado a ficar até de madrugada olhando. Deixa para outro dia. Não tem problema. O que dificulta tudo somos nós aqui sentados na frente do computador achando que nós somos obrigados a fazer dinheiro no mercado e não é desse jeito. Eu sei que às vezes pode ser fácil falar, mas quando nós sentamos e às vezes você olha para sua conta, às vezes sua conta pode estar no drawdown, você pode estar próximo a perder o teste da mesa proprietária, não tem o que fazer, pessoal. Você está num processo de desenvolvimento, é como se fosse uma criança ali aprendendo a falar, aprendendo a andar, ou você aprendendo uma outra língua, um inglês, um russo, enfim. Tem que dar tempo ao tempo, é o processo, cada um tem um processo. Cada um vai demorar um tempo X para conseguir alcançar os seus objetivos. Tá, deixa eu mostrar para vocês um exemplo antes de eu encerrar sobre, porque hoje eu falei sobre ciclos de multi-time frame, retomadas de força, enfim, falei muito sobre H4 e H1, porque eu acredito que H4 e H1 ali é o início de tudo. Ontem, o, um dos mentores mais conhecidos aí sobre força da moeda, ele passou lá uma entrada que ele fez no dia 9 de junho, segunda-feira, né? Ele abriu o portfólio dele no GBP. E eu peguei aqui para mim poder ver. Nós temos uma linha na vertical pontilhada, onde o score do semanal estava quebrado para baixo, né? O do diário dentro do box. Deixa eu fazer melhor aqui para vocês poderem ver, pessoal. Deixa eu pegar minha caneta mágica aqui. Isso. Aqui, ó, nós temos o semanal. Deixa eu melhorar ainda mais isso daqui para vocês. Deixa eu apertar no mais aqui que vai expandir a imagem, ó. Eu acho que melhorou assim. Tá. Nós temos aqui, ó, o semanal. Olha onde ele foi. Lá no 0,5 e depois, lógico, reduziu-se a fraqueza. Quer dizer, reduziu-se a força, né? Do score do semanal e ele quebrou-se para baixo, né? Por isso nós temos ele desse jeito com essa linha pontilhada aqui. E aí nós temos o diário. É, isso daqui foi quando ele entrou, né? Nós temos o diário próximo ao zero, ó. Como eu tirei o print depois, pode ser, pessoal, que o diário ele estava aqui, ó. Eu tenho que ver ali depois, tá? Na verdade, eu tenho até o print ali. Então, o diário ele pode ter abrido próximo a zero, mas aí, como ele está fraco, a intenção, dependendo do como é que estava H4 e H1, era ele vir na zero do box.
e não terminar o ciclo, né? Lógico que não. São movimentos curtos para o diário. Então nós temos o semanal e o diário é, alinhado para baixo. Mas aí o 4 horas, ele estava bullish e o 1 hora estava bullish também. E estava devendo o ciclo de alta, né? Nós sabemos que essa pessoa não fala do 30 minutos, mas olha como estava o 30 minutos. Ele concluiu 30 minutos, o seu ciclo de alta em cima do box e quebrou o ciclo para baixo. E aí, olha como que estava o 15 minutos. Eu tirei até o print do 15, ó. O 15 minutos estava lateralizado. Ou seja, para o 15 minutos, se não consegue subir, porque está fraco. Então, se nós temos aqui um ciclo de alta e ele está ali, ó, muito tempo ali, a resposta é simples. A fraqueza está forte, né? A intensidade da fraqueza está muito forte. Por isso que ele não consegue concluir o ciclo de alta. É o que acontece no H4 e no H1. Subiu lá em cima, foi próximo à green line do box e voltou para baixo, pessoal. Aí o 1 hora, a mesma história, subiu lá para cima, voltou para baixo, subiu para cima, né? Aí tava aqui na hora que ele clicou para entrar por certo, né? Mas ele não consegue concluir ciclo de alta. Ele entrou então, bom, ele fala que não olha abaixo de 1 hora, né? Ele entrou simplesmente porque o semanal estava quebrado para baixo e o diário também, só por isso. Por mais que ele viu H4 e H1, que estava forte, né? Forte entre aspas, na verdade, né? Tava tentando, tava devendo um ciclo de alta, esquece a palavra forte. Tava devendo um ciclo de alta, tanto H4 como 1 hora, mas o diário, como estava quebrado o ciclo para com o ciclo de baixa e o score quebrado para baixo e o score do semanal quebrado para baixo, acredito eu que a tomada de decisão dele foi só por conta desses dois, como ele já falou várias vezes, né? Vocês conhecem esse mentor aí, que ele é carequinha, várias vezes, que H4 e H1 é filtro. O que aconteceria aqui, acredito eu, sinceramente, é que às vezes ele poderia perder na performance, né? O que seria perder na performance? 1 hora podia subir até aqui para depois cair. Ou 1 hora podia até na verde do box fazer aquele ciclo curto para voltar a cair. Só que quando nós olhamos para o 30 minutos, olha lá o 30 minutos, ó, já fez o score, fechou o score acima da green line do box, concluiu o ciclo de alta, que ele veio lá de baixo, né? E aí ele quebra para baixo. E ele fica devendo um ciclo de baixo. Então, se o 30 minutos puxa, é lógico que o 15 também vai puxar, que o 1 hora também vai puxar. Até porque nós temos aqui, então, nesse exemplo, 30 minutos, junto com o diário, junto com o semanal. Se o H4 e o H1 não estava com o ciclo de baixo, nem ao menos um score quebrado para baixo, só ia reduzir a performance dele. Mas olhando para o 30 minutos aqui, o 30 minutos já entrega o jogo. Porque nós sabemos que é sempre o menor que vai puxar, mas só que, lógico, o menor tem que fazer um ciclo muito mais longo além de box. Porque se o 30 minutos só vem aqui embaixo do box e volta a subir, aí não dá certo. Não estou falando que não dá certo para esse cenário aqui. Eu estou falando que não dá certo, no caso, seria se o 30 minutos faz um ciclo curto e volta a subir, 1 hora reduz a sua intensidade. Porque o 30 minutos possivelmente vai querer fazer o ciclo de alta de novo para depois cair e todo mundo cair junto. Então são N possibilidades que pode fazer até os ciclos se alinharem, tá? Para matar isso daqui com chave de ouro, vou mostrar para vocês aqui. Seguinte, vou pegar o exemplo de dólar, porque dólar movimenta bem. Aqui tá meus prints. Como é que eu tiro o print? Olha só. Como é que eu sei de tudo que está acontecendo? Eu olho um por um. Ou seja, eu tenho aqui. é, Cadê minha caneta? Cadê você, caneta? Cadê? Ah, eu não tô achando. Achei a outra aqui, pelo menos. Eu tenho umas duas canetas aqui. Ó, aqui eu tenho.
mensal, aqui eu tenho semanal, aqui eu tenho diário, aqui eu tenho H4 e aqui eu tenho H1. E o 30 minutos? Eu não colocava o 30 minutos nessa época. E também por conta do zoom aqui, tá? 30 minutos é só. O 30 minutos ele mexe, ele vai para cima, ele vai para baixo, então no print não tem nem muita necessidade, mas quem quiser colocar, coloque. Então aqui eu coloco o print e olha só, o que que acontece? Para vocês entenderem. Eu aprendi muita coisa através de print, muita coisa que eu aprendi em aula, eu aprendi no print. Lembra o detalhe que eu dei para vocês aqui, ó? Deixa eu pegar a caneta aqui rapidinho. Esse daqui é um dos que eu tenho vários, viu, pessoal? Porque eu sempre vim mudando aqui. Então deixa eu só mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu mostrei quando o score quebra desse jeito aqui, ó. Em um determinado exemplo, eu tinha mostrado isso para vocês. Então, quando ele volta ali, ó, ele pode fazer uma parada aqui, como se ele fosse respirar, né? Isso pode acontecer, tá? Então, eu aprendi muita coisa através desses prints, porque eu vinha sempre observando aqui, ó, o que ele está fazendo. Antes eu comecei a colocar uma linha vertical ali, depois eu parei, que dava muito trabalho. Mas olha aqui, ó. Eu vou passando para vocês poderem ver. Olha aí, ó. Uma hora estava subindo, 4 horas caindo, aí uma hora depois subiu. Eu sempre tiro dois prints, 9 horas da noite, 9 horas da manhã. 9 horas da noite, 9 horas da manhã. E vou indo, tá? Teve um tempo que eu comecei a colocar 3 horas da tarde também. Três prints no dia. Mas enfim, eu vou passando aqui, vocês vão vendo. Olha lá, ó. Ó. E aí eu fui aprendendo, eu fui vendo como é que se comporta, né? Os, o, os ciclos. Essa história dele parar na vermelha também, ó, diário, na headline do box, o que que acontece. Então, a cada print que eu vou tirando, é como se eu estivesse deixando a tela gravando e depois assistindo. Lógico, o print não vai mostrar o fluxo, né? O fluxo, ele é ao vivo, você tem que ver ele. Mas olha aí para vocês poderem ver. Isso daqui, opa, o que aconteceu aqui? Sumiu uma imagem, ó. Às vezes é carregar a página aqui. Isso nunca aconteceu, primeira vez que eu tô vendo isso. Tá, depois eu baixo ela ali e vejo o que aconteceu. Esse daqui é uma das maneiras que eu faço, ó. Eu tiro moeda por moeda separada. Isso daqui é só dólar. Ali do lado eu tenho, ó, NZD, JPY, Euro, CHF, de áudio. Eu tenho meus stops, tudo que eu levo. Eu tiro o print ali, na verdade, quase todos, né? Porque às vezes acaba esquecendo. Tem que ter o ritmo para você manter. Agora, os prints eu sempre mantenho o ritmo. E depois tem esse outro aqui, ó. Esse outro aqui já é outro programa. Esse aqui eu já tiro o score das moedas tudo, ó. Duas vezes no dia também. Aqui, ó. 5 de junho, 9 da manhã. Aí 6 de junho, perdão. 5 de junho, 9 da noite. Era pra estar 21 horas aqui, ó. Tá 9 da manhã, tá errado. E aqui depois 6 de junho, 10. Por que que eu sei que tá errado? Porque é dia 5 e depois é dia 6, ó, tá vendo? Foi só o formato de hora. Acho que eu achei que eu tava nos Estados Unidos, sei lá. Zoando. Beleza. Então aqui tem, ó, os prints das moedas juntos do score. Aqui tem muita coisa, ó. Esse daqui eu não consegui colocar mais, então eu tive que apagar para colocar outros novamente, porque ele me dá um limite aqui de giga e de coisas para me fazer aqui também, de papel aqui para me colocar, de template, sei lá como é que fala o nome disso aí. Enfim. E aí aqui, ó, também eu consigo ver, ó, o que que vem acontecendo. Aí o que que eu faço? Vamos supor hoje, né? Já é 9h28. Eu estou olhando aqui na outra tela para ver o que que eu faço. Vamos supor. Na verdade, depois eu vou gravar uma aula sobre isso daqui, mais detalhada para vocês, mas vou só dar uma pincelada. Ó, esse aqui é de ontem, tirei o print. Aí eu tiro o print, eu deixo o semanal aqui e olho lá para cima, diário H4, H1, 30 minutos. Aí eu olho aqui e olho lá. Aí eu vou e vejo, tomo minha decisão e tudo acontece. Depois eu vou gravar uma aula sobre isso, tá? Então eu uso aí o Miro.com e o Notion. Eu teria que caçar do NZD aqui, porque o NZD foi tão bonito aquele dia que até eu paguei pau pra mim. Falei, nossa, essa daí. Mas eu não sei o dia que foi, a data correta.
Enfim. Pessoal, por hoje vou terminar essa aula por aqui e a gente volta aí na próxima aula. Lembrando que se vocês tiver alguma dúvida, vocês que estão no ao vivo aqui comigo hoje, vocês podem colocar no nosso grupo aí da consultoria. E se você estiver assistindo no futuro, você pode me chamar aí no privado, desde que você não seja uma pessoa que às vezes pegou isso daqui pirateado, né? Você que pegou pirateado aí, ó, que tá assistindo isso, às vezes, não sei, né? Mas se hoje em dia não tem como segurar mais nada, né? Você que tá vendo no pirateado aí, vou até acessar Sártico agora, nem sei como é que fala a palavra correta, até fugiu da minha mente. Espero que você esteja aprendendo, né? Contribuições aí para todo mundo, para a comunidade dos traders. Infelizmente, no mundo da tecnologia de hoje, tudo vaza, não tem como, né? Mas é isso daí, pessoal. Aí é o seguinte, né? Eu espero estar ajudando vocês de alguma maneira, gravando essas videoaulas, tá? E tem as do YouTube também. Vocês podem conciliar com as do YouTube, né? Que ajuda bastante também. Beleza? É isso daí, pessoal. Até a próxima aula. Fui!